Bom dia, ouvintes da Rádio Cantareira FM, em 87,5 MHz e na internet www.radiocantareira.org. No último dia 20 de agosto, nós estivemos juntos, eu e esse time maravilhoso que está aqui, conversando sobre Petrobras, conversando sobre o trabalho da Ruth Alexandre, que volta ao nosso programa, juntamente com a Geni de Oliveira e com o Wilson Marques, para a gente continuar discutindo aspectos desse trabalho que veio trazer informações muito importantes. Nós, enquanto população, temos direito à informação. E tudo que tira de nós esse direito precisa ser combatido de alguma forma. A nossa forma de combater é trazer a verdade. A Rádio Cantareira tem esse compromisso. Nosso ouvinte, nossa ouvinte nos conhece, sabe que nós somos comprometidos com a verdade. Eu quero dar bom dia aqui para os meus convidados queridos, né? Eu vou começar pela própria Ruth. Bom dia, Ruth. Seja muito bem-vinda, Ruth Alexandre. Bom dia, Simone, bom dia, Geni, bom dia, Wilson, bom dia, ouvintes queridos da Rádio Cantareira, esse povo bom da nossa região norte aqui, esse povo com cara de Brasil. Sim. Bom dia, Geni. Geni de Oliveira, bom dia. Bom dia, Simone, bom dia, Ruth. E para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Bom dia, Wilson Marques. O microfone está fechado. Deixa eu ver se... Bom dia. Eu estou aqui a 600 quilômetros de São Paulo, em General Salgado, e é muita honra, muito prazer estar participando de um debate desse. Esse debate da internacionalização do Brasil é um debate muito, muito sério, os trabalhadores precisam se aproximar desse debate, e eu fico muito satisfeito em poder participar desse debate. Que maravilha. Só para resgatar um pouquinho, ouvinte, no último dia 20, nós estivemos juntos, como eu disse, para conhecer o trabalho de mestrado da Ruth Alexandre Mantoan, que foi defendido, uma dissertação que foi defendida na USP e que traz informações sobre a mídia, né, sobre o que foi veiculado na mídia a respeito da Petrobras nos últimos anos, né, nos últimos anos turbulentos pelos quais o Brasil passou. E só lembrando, para quem nos está ouvindo pela primeira vez, a Ruth é geógrafa e ela é jornalista também, né? Então, ela circula muito bem entre as duas áreas para trazer essa informação para todos nós. A Geni, hoje, conselheira da região Perus, Vila Perus, Anhanguera, né? Anhanguera, isso. Isso. E que é uma liderança muito importante na região, porque a gente entende que nós temos que continuar conversando e levar essa informação para o nosso povo. Wilson Marques tem uma história belíssima junto ao Sinergia CUT, né? Que é um sindicato que cuida não só dos trabalhadores ligados às estatais de energia, mas eles acabam cuidando do nosso direito, né, a esses patrimônios, a esses bens que são bens nacionais. Então, nós todos estamos aqui hoje para aprofundar esse debate. E o tema escolhido hoje foi justamente, como o Wilson falou, a questão da internacionalização, desculpem. Essa questão do quanto o Brasil, em muitas épocas, mas nesta aqui em particular, acaba favorecendo interesses que não são nacionais, que não são desenvolvimentistas. Aliás, esse termo está em desuso aqui no Brasil atualmente, né? É sobre isso que a gente vai falar, ouvinte, sobre esse entreguismo, né, se a gente puder chamar assim, que é uma tendência de outras épocas também,
né, e que nos leva à perda de soberania quando acontece. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria que a Ruth começasse brevemente, para a gente depois dialogar com esse seu início, Ruth. Fala para nós sobre esse aprofundamento que a gente está fazendo hoje, relacionado a como a imprensa tratou a Petrobras nos últimos anos, que são os anos da sua pesquisa. Sim. Bom, retomando a nossa conversa anterior, a pesquisa ela foi em busca da imagem da Petrobras que os meios de comunicação de massa depositam na sala de casa das pessoas, porque a maioria dos brasileiros não tem grandes acessos, é muito caro você assinar jornal, você assinar internet, então é a televisão que chega ali com as informações. Essa televisão, ela é posse dos grandes grupos de comunicação. Então, nós fomos atrás dessa imagem. O que é que falam da Petrobras na sala da sua casa? Muito bem. E nós encontramos muitos assuntos silenciados. Hoje nós vamos falar de qual desses assuntos silenciados? Os interesses externos nas nossas riquezas. Assim como a Simone acabou de falar, não é de hoje que países de fora têm interesse nas nossas riquezas. Quando chegaram aqui pela primeira vez, por volta de 1500, que os indígenas já estavam aqui, os povos indígenas, diferentes nações indígenas já estavam aqui, eles começaram levando o pau-brasil, certo? E foram pedras preciosas e assim sucessivamente. E o que a gente percebe é que até hoje, muitas ações, e ao longo desse programa a gente vai discutir isso, dão dicas de que os países mais centrais, os países internacionais mais centrais, eles querem que o Brasil continue com esse perfil de fornecer matéria-prima para eles, mas não querem que o Brasil deixe de ser colônia, é uma colônia adaptada. Então, nós mandamos nossas matérias-primas e eles vendem para nós os produtos com valor agregado. Mas é o produto com valor agregado? O que é um produto com valor agregado? Você transforma aquilo na indústria. Você pega aquela matéria-prima e transforma na indústria. Se isso acontece aqui no Brasil, você vai vender para outros países e você também vai distribuir no seu país e num valor menor, e também você vai gerar emprego e desenvolvimento. Se a gente vende só soja, se a gente vende só matéria-prima, se a gente vende só óleo cru, no caso do petróleo, e depois a gente compra esses produtos industrializados, nós deixamos de oferecer trabalho e renda aqui para a nossa população e ainda pagamos caro para trazer de volta aquilo que foi extraído daqui das nossas riquezas. Então, o nosso assunto hoje é discutir como vamos falar especificamente da riqueza do petróleo, do pré-sal da Petrobras, que foi encontrado em 2006 e com forte investimento de dinheiro público, porque a Petrobras é uma empresa pública, né? É uma estatal. Então, e aí, qual foi o interesse? O que nos mostra que as empresas internacionais tinham interesse nesse petróleo? A primeira coisa que deixou quem ficou sabendo impactado é que os Estados Unidos ele tinha uma frota de navios de guerra na Segunda Guerra Mundial. Essa frota foi desativada quando acabou a Segunda Guerra Mundial. 50 e poucos anos depois, o Brasil encontra o pré-sal. Imediatamente, os Estados Unidos reativam essa quarta frota de guerra do lado da nossa jazida com essa riqueza em petróleo, petróleo bom, petróleo fino, petróleo de alto valor no mercado. Você até teve uma outra discussão, na época era o presidente Lula, ele fez um discurso, numa visita que ele fez ao Rio Grande do Sul, e ele fala, olha, os homens já estão aí com a quarta frota do lado do pré-sal, né? E aí o representante dos Estados Unidos disseram que não,
que não era interesse no pré-sal, que era outra coisa, não sei o quê, mas teve isso. Foi um dos primeiros indícios, logo que a gente descobriu o pré-sal. Daqui a pouco eu conto mais, senão fica muito... É bom que todos participem, né? Mas tem outras e que foram registrados mais palidamente, enquanto as denúncias de corrupção eram um bombardeio o tempo inteiro. Muito obrigada, Ruth. Inicialmente, acabou sumindo a fala, não sei se foi só para mim, se foi a minha conexão que caiu. Ao vivo, quando a gente faz, e mesmo gravando, quando estamos assim nas plataformas, acontece, né? Mas deu para entender que você disse que o bombardeio de informações negativas a respeito da Petrobras foram muito maiores do que essas notícias que apareciam e que você traz à luz de toda a população brasileira, né? E esse é o tamanho da sua pesquisa, porque ontem mesmo, quando eu recebi o meu presente, né? Quando eu comecei a ler o livro está muito, muito bem escrito nesse sentido. Eu até conversei com meu filho estuda economia, e eu estava compartilhando com ele, né, essas informações, que na época ele era muito novo, 2008, era uma criança, né? E de mim escapou. E aí eu fico pensando, de quantos escapou mais, né? E eu sou uma pessoa que lia jornal, que me informava de um jeito ou de outro, né? Se escapou para mim, como isso deve ter escapado para todo mundo? E essa é a grande preocupação. Então, ouvinte, presta atenção em tudo que você está ouvindo aqui, porque isso é uma informação que até sai, né? Até sai no jornal, mas que a gente acaba não vendo. Por quê? Porque a disputa, eu vejo aí, de uma comunicação visual, que hoje é um recurso muito forte, né? Do colorido, que o conteúdo que se quer transmitir é muito maior, é muito mais intenso do que aquilo que é direito do cidadão saber, né? Eu queria que a Geni falasse um pouco com a gente, Geni, sobre o impacto que isso teve em você, se na época você conseguiu perceber um pouco, ou se, como eu, você está assustada de saber dessas realidades que nos escapavam na época, não por acaso. Vocês estão me ouvindo? Então, é assustador mesmo, Simone. E, por incrível que pareça, como vocês sabem, eu fiz uma faculdade, estou fazendo minha segunda pós-graduação, mas sobre o petróleo, sobre a Petrobras, sobre o pré-sal, não se toca em assunto. E quando nós, enquanto comunidade daqui da nossa periferia, daqui do Jardim Jaraguá, Morro Doce, a gente não tem nem noção, a gente nem toca nesse assunto, a gente nem tem noção quanto nós somos roubados, né? Porque pela história da colonização, quando a Ruth se refere, né, a essa história da colonização dos povos indígenas, e que os europeus vieram e tiraram de nós as riquezas daqui, né? E nós, enquanto índios, né, a gente não tinha noção daquilo que estava acontecendo e a dimensão e a validade das riquezas que existia aqui no nosso país. Hoje não é diferente, né? O que a imprensa, o que a televisão, ela nos fala, que a televisão é o único veículo que nós, enquanto comunidade, temos, né? São poucas pessoas que têm informação pela internet, algumas pelo celular, mas as pessoas precisam trabalhar, então não tem todo esse tempo. E esse livro ele vem nos esclarecer de quanto a gente está ignorante, né,
no sentido de não sabermos o que está acontecendo no nosso país e as riquezas que estão sendo extraídas para longe de nós. Enquanto isso, nosso povo continua cada vez mais pobre, e a escola também fala muito pouco sobre petróleo, né? E a mídia fala só uma substância superficial. Então, a gente não vê o aprofundamento de tudo isso. Então, quando esse livro chegou, quando o Ruth chegou, quando essa live chegou, eu me assustei mesmo, porque eu vi o porquê que nós não estamos conseguindo andar de ônibus de condução, o porquê que o nosso gás é um gás caríssimo, né? E muitas outras situações que a gente vive aqui nesse solo é consequência de algumas situações da falta da política pública e de algumas situações que a gente vive que tiraram de nós, né? São as nossas necessidades maior que nos tira, né, o direito de sermos cidadão, com certeza, né? Um cidadão que pelo menos nós tenhamos o básico, e nem o básico a gente tem. Então, é muito terrível a gente agora descobrirmos toda essa trajetória de trabalho, de pesquisa que a Ruth fez, e trazer para nós, né? Trazer a baila, né? na nossa realidade e também no nosso tempo, na nossa geração. É muito importante aprender e saber tudo o que se encontra aí, que está acontecendo, né? E todas as astúcias políticas que existem, né? Todas as tiranias, e também em que ponto a gente pode também interagir contra essa situação, né? Então, eu creio assim que nós temos muito o que garimpar sobre isso. E o nosso primeiro passo está na leitura desse livro aqui da Ruth, para que a gente possa entender e reconhecer e conhecer os assuntos que são silenciados para nós. Obrigada, Geni. Com certeza, e é isso que a Rádio Cantareira propõe a fazer com esse debate, com todos os outros que nós vamos fazer, porque nós vamos trazer essa informação necessária, importante, que sai daqui de nós, da Zona Noroeste, dessa filha da Brasilândia, que é a Ruth, né? Que está dando essa enorme contribuição para o Brasil, acima de tudo, né? O entreguismo nos acompanha, infelizmente, essa tendência predatória com o Brasil acompanha a nossa história, né? Os professores de história sabem disso melhor do que eu, mas, com certeza, Geni, você lembra isso fortemente, né? Lembra essa característica do nosso país enquanto nação, né? A gente acaba sempre de joelhos, e mais uma vez é isso que está acontecendo com o Brasil. E a gente vê, nós estamos vendo o que tem acontecido conosco, né? Para além da pandemia, que impactou a vida mundialmente, nós temos aqui no Brasil uma outra característica, um outro flagelo, e buscar historicamente o começo disso tudo aqui, recente, na nossa história recente, é um dever nosso, né? Então, nós que tivemos acesso a essa informação, temos mais que multiplicar mesmo, não é, senhor Wilson Marques? Muito obrigada pela presença. O microfone é seu, senhor Wilson. Esse debate em torno da Petrobras, e principalmente começar a debater a partir das descobertas do pré-sal, em um momento em que há um escasseamento do petróleo ao redor do mundo, e o petróleo sendo um produto finito, e, de repente, o Brasil surge como uma fonte muito grande, né? E a energia é o que move o mundo, a energia move o mundo. Por isso,
descobriu-se no Brasil a possibilidade de impostos profundos, a gente buscar o petróleo na camada do pré-sal e, lógico, rapidamente, principalmente os donos do mundo, que se coloca como donos do mundo há muito tempo, que é os Estados Unidos, já se apressa em aportar bem próximo do nosso pré-sal na busca de... E o que entristece, né, é que no Brasil nós temos aí uma ala política, um pensamento político social-democrata, e esses sociais-democratas pensam exatamente o Brasil que tem que ser construído para o estrangeiro, ou seja, imediatamente os sociais-democratas buscaram uma forma de oferecer ao nosso pré-sal e à Petrobras. Nós tínhamos dois movimentos ao mesmo tempo, com o governo do Partido dos Trabalhadores procurando trazer o pré-sal na linha de as riquezas do pré-sal ser um fundo para nós investir em saúde, educação, a riqueza do pré-sal alavancar nossa indústria utilizando produto de conteúdo local, e havia já, e sempre teve, a oposição dos sociais-democratas, no sentido de nada disso fazer e entregar ao capital estrangeiro. E aí passa a ter esse debate, passa a nós debatermos a Petrobras voltada com essa disputa, o governo querendo nacionalizar, tornar a Petrobras mais forte ainda. A Petrobras é a maior empresa do Brasil, e torná-la mais forte ainda, e com conteúdo local, e gerando riqueza para a saúde e educação, na disputa contra aqueles que queriam entregar a Petrobras. Isso acabou gerando essa disputa, que hoje Petrobras acaba virando esse sinônimo, né, desse debate do último período aí, e Petrobras é sinônimo de corrupção, né? E nós sabemos, né, de onde vem essa ideia de fazer isso da Petrobras, destruir a Petrobras, que é o que está acontecendo agora. Estão pegando a Petrobras e, aos poucos, estão entregando ao capital estrangeiro. É isso que nós estamos vivendo, infelizmente. Somos poucos os, de fato, nacionalistas, né? Nós temos aí um atual governo dito patriota, mas que de patriota não tem nada, é um governo patriota que bate continência para a bandeira norte-americana, que venera os governos norte-americanos e se diz patriota, né? Então, nós somos muito pouco nessa luta, mas não podemos parar nessa luta de defesa do nosso Brasil. O nosso Brasil, desde o descobrimento, alguém já falou, desde o descobrimento, quando Pedro Vázquez de Caminha escreveu a primeira carta, ele já escreveu a carta dizendo: aqui é o país para todo mundo tomar conta, né? Então, nós estamos vivendo isso. Então, nossa elite, né? A nossa elite, desde o nascimento, foi uma elite criada para um pensamento de que nós somos um produto, somos uma terra que tem que pertencer ao capital estrangeiro. É assim que pensa a nossa elite que vai passear nas férias na Europa, vai passear nas férias em Disney, e pensa dessa forma a nossa elite. Porque o Brasil é um quintal internacional. Infelizmente, essa elite tem muito poder no Brasil e a gente precisa continuar enfrentando essa elite na nossa luta. No movimento sindical, a gente faz isso diuturnamente, nos movimentos sociais é preciso fazer essa luta também, e nós precisamos levar
esse saber, essa informação à população. Por isso é importante um programa de rádio que as pessoas vão ouvir e vai perceber, estão falando isso, e aí a gente consegue ampliar essa nossa conversa para não ficar restrito a um grupo de algumas pessoas preocupadas. Obrigada, Wilson. Essa rodada inicial é super importante. Para você, ouvinte, para você que nos acompanha pela internet, porque nós também vamos, no canal do YouTube e no Facebook da rádio, nós vamos colocar essa conversa também no ar, para que ela possa chegar ao maior número de pessoas. Como a Geni bem lembrou, a população trabalhadora, muitas vezes, não tem esse acesso à internet, né? Mas a gente pensa que, em algum momento, isso possa ser acessado, esse conteúdo possa ser acessado de diversas formas. Só não vamos ter a TV, né, que acaba sendo a principal. E enquanto eu lia aqui, eu estou lendo o trabalho da Ruth já há algum tempo, a última vez que eu li, eu me lembrei de um filme, não sei se vocês chegaram a assistir, chamado Chateau, que falava de Assis Chateaubriand e da briga que ele teve com Getúlio Vargas, né? Pelo filme, pelo que a história do filme conta, ele teria sido diretamente responsável até pelo suicídio de Getúlio Vargas por conta de mentiras produzidas pelo novo veículo que estava justamente na mão dele, nascendo, que era a televisão, né? Então, a televisão, ela tem, desde o seu início, essa característica de ser, de legitimar esse pensamento da elite, né? Então, não é de se estranhar que justamente esse meio, que é o meio que a nossa população mais utiliza, é o que traga a realidade de uma forma mais distorcida, né? E até hoje, não é? Se vocês, se eu estiver aí exagerando, alguém me corrija, mas quando a gente ouve falar de Petrobras, a gente continua ouvindo falar de forma negativa. E o nosso povo, esse mesmo povo que está desempregado, desalentado, que sofre os efeitos da pandemia, compra muito facilmente esse discurso de Estado mínimo, como se o problema estivesse nos custos que o Estado tem para cuidar da sua população, né? E isso acompanha os veículos principais de comunicação, né? A gente está vendo isso acontecer de novo, né? Já aconteceu em outras épocas, com ou sem comunicação, e está acontecendo de novo. O próprio cidadão compra esse projeto. A gente observa até que, quando as grandes TVs falam nesse governo com crítica, falam dos desmandos sociais, dos desmandos pessoais de quem governa, mas não do projeto econômico. O projeto econômico não é bombardeado, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Agora, eu tenho uma pergunta, Ruth. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é uma dúvida, né, que surgiu com a leitura desse texto contundente. Quando foi feita toda a defesa, né, da presidenta Dilma e do presidente Lula, em nenhum momento eu ouvi um parlamentar trazer essa história, né, de que a Petrobras teria o pré-sal, na verdade. A gente está falando aqui de pré-sal enquanto uma riqueza que acabou sendo provavelmente o motivo principal do estouro dessa bomba, né? Em nenhum momento eu me lembro de ter ouvido na defesa do presidente Lula, com tudo aquilo que foi armado, todo aquele circo que hoje está sendo desmontado e que ninguém se dá conta, é uma notinha de rodapé hoje, né? Assim, nos jornais, tal, é com destaque zero, é mais na internet que a gente vê, dentro de bolhas, esse destaque sendo dado. Isso escapou? Será que escapou a nossa classe política? Se ela estava lá votando, se todo mundo participou daquele momento, em 2010, né, quando foi a votação? Essa é uma pergunta.
E a outra pergunta, como se deu essa votação? Como que o presidente Lula conseguiu modificar a forma de exploração, né? Que foi o começo desse descontentamento do capital internacional? Como que ele conseguiu isso? Foi uma pergunta que eu acho que é importante para a nossa população saber. E segundo, se a classe política, se o parlamento estava lá votando a favor ou contra tal, quem estava contrário a essa política de entrega, por que silenciou? Você tem alguma ideia a respeito? Bom, Simone, esse é um panorama bastante amplo, né? Eu vou começar, antes de responder objetivamente essas perguntas, eu vou começar com um quadro. Primeiro, falando da nossa reserva. A reserva do pré-sal ela é estimada entre 80 e 120 bilhões de barris. É uma reserva musculosa, importante. Assim como o Wilson falou, o petróleo é finito. As maiores reservas agora estariam aqui e na Venezuela, e por isso também que os Estados Unidos estão constantemente em conflito com a Venezuela, né? Então, e nós vamos ver daqui a pouco também nos telegramas, eles falando textualmente, telegramas trocados entre a Embaixada dos Estados Unidos aqui, Washington, eles falando abertamente que era uma oportunidade de ouro para as empresas deles, né? Sendo que o petróleo era nosso. Mas tem um quadro como... Porque o que acontece? Nós começamos falando de um Brasil colônia, em que o pessoal chegou aqui e foi levando todas as riquezas. E nós percebemos que até hoje não existe interesse, né, em que o Brasil levante a sua cabeça. Então, vamos ver com o quadro do professor, do Guilherme Estrela, do geólogo Guilherme Estrela, um pouco dessa conjuntura. Então, nós temos um Brasil que é rico em minérios, que pode ser o maior produtor de alimentos do planeta, tem os 2 mais importantes aquíferos e, com o pré-sal, ele não dependeria mais de fornecimento externo de energia. Então, isso seria uma condição de soberania. O Brasil estaria levantando a sua cabeça, né? A gente tem que ter no nosso horizonte que os países mais importantes nos eixos econômico, científico e tecnológico são aqueles que têm industrialização, eles são autonomamente industrializados. Outra coisa também que o Guilherme Estrela chama atenção e que é de conhecimento geral é que a primeira revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, ela aconteceu com a Inglaterra à frente, projetou a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha carvão e era abundante naquela época, certo? Estamos falando da primeira revolução industrial. A segunda projetou os Estados Unidos como a maior potência, né, política e geoeconômica mundial. Agora, a Petrobras, quando ela descobriu a Bacia de Santos, em 77, mas era petróleo pesado, em 1977, a gente só ficou com uma autossuficiência ali que logo foi superada. Aí o que acontece? A partir do governo do presidente Lula, e não estamos aqui defendendo este ou aquele governo, isso é um relatório que passou por uma pesquisa, certo? Então, a partir dali, você teve um investimento, daquilo que nós falávamos no outro debate, de um investimento maciço de dinheiro público. Então, o governo Lula ele espalhou sondas para o Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, vão procurando. E aí o pré-sal, o Guilherme Estrela gosta sempre de enfatizar isso, ele é produto de décadas, né, de existência da Petrobras e também desse investimento público. Você tinha equipes de geologia, geofísica, todo mundo treinado aqui e no exterior, com mestrado, doutorado, né? E aí vem o pré-sal que deu ao Brasil e à Petrobras uma vantagem. Por quê? Só o Brasil tinha essa experiência, essa expertise, essa tecnologia para pesquisar petróleo em águas profundas. Temos sempre que enfatizar
que essa expertise foi conquistada com dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso. Eu gosto sempre de lembrar que até no pãozinho que a gente come tem imposto. Esse imposto vai para um caixa e não é dinheiro do governo. O governo está ali para administrar, certo? É um dinheiro nosso, dinheiro público, né? Então, era uma grande oportunidade dos brasileiros se tornarem competitivos mundialmente também, certo? Porque os equipamentos desenvolvidos para a prospecção do petróleo eles servem para outras coisas também e poderiam ser exportados, né? Então, você teria ali na Petrobras um agente da implantação de uma política de Estado, certo? Políticas estratégicas, né? Que você busca o desenvolvimento, né? Com a produção do pré-sal. E aí você tem essa mudança nos contratos que você começou a abordar. Então, antes do pré-sal, que foi descoberto graças a investimento de mais de 1 bilhão de dinheiro público, os contratos feitos com as empresas parceiras, essas empresas elas eram donas do petróleo, que elas descobriam e pagavam royalties para o Brasil, né? Porque, segundo os especialistas em petróleo, que eu não sou especialista em petróleo, eu estudo a imagem da Petrobras na mídia, certo? Tem uma diferença aí. Mas especialistas em petróleo afirmam que no modo concessão, como era anteriormente, antes de encontrar a riqueza do pré-sal, para cada 10 poços perfurados, essa empresa que era parceira da Petrobras poderia encontrar petróleo só em um. Então, ela tinha um custo muito alto. E poderia, né, ter prejuízo se ela não encontrasse. Então, agora, já no caso do pré-sal, não tinha custo. Já estava descoberto uma jazida enorme, como eu acabei de falar. Segundo o professor Fuser, a estimativa vai de 80 a 120 bilhões de barris, que já está lá, petróleo de primeira linha. Repito, que foi descoberto com investimento de dinheiro público em pesquisas. Tanto que o Brasil a Petrobras tem 3 prêmios por conta dessa expertise de águas profundas, né? Então, tinha risco zero. Como é que você vai fazer um contrato, aquele mesmo contrato, que quem opera é dono do petróleo? Não. Então, o governo da época, que era o governo do Partido dos Trabalhadores, ele mudou a forma do contrato, certo? A Petrobras controlaria, porque tem uma outra coisa também que os especialistas em petróleo falam, que quando é uma outra empresa que controla, você pode ter uma corrupção ali que ninguém percebe. Ela pode gastar 10 e falar que gastou 1.000. Aí aquele governo daquele país paga por 1.000 de gasto. Ela pode explorar. Só um segundo. Ai, peraí, meu telefone começou a tocar lá, mas tudo bem, eu já lhe paro. Ela pode explorar 10.000 barris e falar que só conseguiu explorar 1, entendeu? Então, você tendo a Petrobras como controladora, você também, além de você ter o controle sobre esse óleo, para evitar a corrupção, você tem também algumas decisões importantes. Então, por exemplo, o preço do petróleo ele muda muito no mercado. Então, se você é quem controla e você tem interesse que aquela nação prospere, por que você vai botar todo o seu petróleo para vender naquele momento se o preço está baixo? Você segura um pouquinho, fala, opa, vamos diminuir o pé aqui um pouquinho, a hora que... Porque o preço do petróleo, ele depende de guerras, ele depende de geopolítica internacional, a briga de um país com o outro, disputas, etc. Sempre assim, né? Então, você tem uma série de ganhos para o país com relação a isso, né? Então, esse era o cenário, né? E agora, uma outra coisa que ele também chama a atenção é que a destruição desse sistema da Petrobras, que nós já falamos aqui, que é também uma coisa que a Simone abordou, ela faz parte da geopolítica macro. É um projeto de destruição do Brasil, certo? Porque você teria ali um Brasil falando grosso, certo? Com todas as nossas potencialidades. A gente tem aquífero, a gente tem uma série de coisas.
Então, o Brasil passaria de coadjuvante para protagonista no cenário geopolítico mundial, certo? Você, todo mundo inserido nos programas científicos, econômicos, culturais, você está falando de um projeto de desenvolvimento de país. O setor de petróleo também é uma questão que o Guilherme Estrela sempre pontua. O setor de petróleo e gás natural, eles atingem não só... Não estamos falando só de combustível, né? Os fármacos, cosméticos, fertilizantes, plásticos, não é só combustível e gás de cozinha, certo? É um sistema complexo, né, que tem necessidade de grande conhecimento, então você está sempre ali investindo em pesquisa, e você precisa ter isso concentrado, gerenciado, estruturado num projeto de país, junto com as universidades, né? Inclusive, uma coisa muito triste que ele lembra é que a Petrobras organizou o centro de pesquisa da Petrobras, né, e o entrosamento com as universidades brasileiras, porque esse é um potencial de desenvolvimento gigantesco para o nosso país. E, atualmente, esse inferno que nós estamos vivendo, ele foi reduzido a uma unidade de negócios, né? Então, você tratar a pesquisa e o desenvolvimento como negócio de curtíssimo prazo, vende ali e pega aqui, ele atenta contra a concepção do desenvolvimento científico e tecnológico, que tem que ser de longo prazo. E quem é que pensa o país a longo prazo? É o governo que está ali naquele momento, certo? É uma política de Estado que não pensa só em se reeleger, em governos que pensam em se reeleger, mas pensam num país que vai para frente. Agora, tem uma outra coisa que a gente precisa também pensar sobre. Primeiro, nós estamos aqui para chamar a atenção de como os meios de comunicação tratam desse assunto. Quantas vezes nós vimos esse debate nos meios de comunicação de massa, esse debate acessível? Os debates sobre a venda de jogadores, até dos times internacionais, toda hora. Se você colocar nos canais de esportes aqui, o povo sabe quem joga, não só aqui, como em outro, mas os debates são constantes. Esse debate todo que nós falamos aqui, de desenvolvimento, dessa cadeia toda no entorno do petróleo, nós não vemos. Quem tem acesso a esse tipo de debate, ele pode não ter o mesmo interesse que temos nós, que temos interesse no desenvolvimento do Brasil. Porque o mercado, nós também temos empresas que têm os seus lastros internacionais e que não estão nem aí com a nação, que querem tirar partido da nação da mesma maneira como uma empresa lá de fora, certo? Que é o quê? Mão de obra barata, certo? Salário sem nenhum direito, como nós estamos vendo aí a uberização dos trabalhadores, né? Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos, pegando ônibus aí no Larguinho da Terezinha, que ele nem ia ainda lá dentro, que eu morava um pouco mais para dentro, no miolo da Terezinha mesmo, né? 5, 6 horas da manhã, com 14 anos. Mas eu consegui a minha aposentadoria, e hoje em dia eu posso me dedicar ao estudo mais profundo. Mas os trabalhadores de hoje, será que eles vão conseguir se aposentar? Porque esses benefícios, esses direitos, eles vêm sendo arrancados. Então, tem empresa aqui que também só quer isso, só quer botando de pé. Lembra da senzala? Então, você dá comida para o camarada ficar de pé e trabalhar no outro dia. Não precisa nem de cama, certo? Dorme em qualquer lugar. A gente está voltando, a gente está regredindo nos nossos direitos, né? Então, quem tem que participar desse debate? Porque os especialistas em comunicação, eles avaliam que onde está a verdade da comunicação, né? Primeiro, a Constituição, ela diz que a nossa comunicação ela tem que ser plural. Nós somos uma sociedade plural, nós temos de banqueiros ao fazedor de banco da praça. Então, todos têm que ter a informação e têm que dar informação. Todo mundo tem que estar. E aí, quando você vai para a pesquisa, você vê, primeiro, que alguns assuntos são silenciados, certo? E que quem debate os assuntos polêmicos, todos têm interesse no mercado. Mesmo quando aparece lá especialista em petróleo, você vai atrás
do currículo dele e vê que ele é assessor da indústria do petróleo. Então, ele tem interesse econômico ali, certo? Não é um interesse social, um interesse no desenvolvimento do país. Então, o livro também traz essa discussão, e agora chegando um pouco mais perto daquilo que você perguntou, tanto a Lava Jato, porque o que acontece? Quando começou esse embate, que a gente vê nesses telegramas trocados, que você vê que as petroleiras internacionais estavam contrárias à mudança, essa mudança que foi feita do contrato de concessão, que deixava o petróleo na mão da empresa parceira, para o contrato de partilha, que deixava o petróleo na mão da Petrobras, na administração do Estado, que representa a nação, representa os brasileiros, os interesses dos brasileiros. Então, o mercado ele era contra isso. E era contra também aquela exigência de que todo aquele entorno da exploração do pré-sal fosse abastecido pelas empresas e serviços nacionais para gerar emprego, certo? Todo mundo viu quantos estaleiros depois faliram quando começou a Lava Jato. Quando estava no meio de toda essa discussão, essa briga começou em 2007, assim que anunciou que ia mudar os contratos, já começou a briga. Aí, você tem, em 2014, começa a Lava Jato, e aí é só escândalo, 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 escândalo. Hoje em dia, quando a Lava Jato é colocada em xeque, você vê que muita coisa ali foi espetáculo. E a mídia, que também tem o seu pé no mercado, porque você vê todos os que debateram o tema do contrato de partilha tinham o seu pé no mercado. E tem uma coisa muito mais séria aí, que é uma coisa que a minha orientadora ela estuda, que é a vulnerabilidade das fronteiras, certo? A porosidade das fronteiras para que os capitais possam entrar e sair livremente de fora, né? E que muitas vezes essa porosidade ela é conquistada pelos que estão lá fora com apoio de atores daqui de dentro, atores da política. Então, um desses telegramas ele mostra um diálogo que teria ocorrido entre o senador José Serra na época, certo? Antes de ser senador, ele ainda era governador e era candidato à presidência, né? Que ele prometendo que podia deixar esse pessoal do PT fazer o que eles quisessem, que se ele fosse eleito, ele mudaria tudo, que ele achava que ele ia ser eleito presidente. Só que ele não foi eleito presidente em 2010, foi a Dilma, né? Aí o que acontece? Em 2014, ele foi eleito senador. Mas em 2010, quando saiu essa notícia de que ele estaria prometendo isso, ele negou, ele mandou uma carta para a Folha de São Paulo. Tudo isso tem no livro, viu, gente? Tem no livro e tem na pesquisa. Ele mandou uma carta para aquele painel de leitores da Folha de São Paulo dizendo que não, ele não tinha nenhum contato com a Petroleira Internacional, não tinha prometido nada. Ok. Em 2014, 4 anos depois, ele foi eleito. E adivinha quem é que entrou com o projeto para mudar o contrato de partilha? O senador José Serra, um ator atuando na política do Brasil, um brasileiro, e ele era contrário. Ok, ele tinha o direito de ser contrário, ele tinha esse direito, né? Porque nós estamos numa sociedade livre. Se o negócio dele é com o mercado, ele tinha esse direito de fazer isso, mas está lá, ele negou, mas está lá, né? E as empresas, os telegramas também mostram, tem um detalhe no telegrama que eles falam que é para tomar cuidado, fazer esse debate, mas tomar cuidado para você não incitar o nacionalismo, ou seja, o debate mas sem que a população ficasse sabendo. Porque é claro que se você tem um debate amplo, assim como nós estamos tentando fazer aqui,
a população vai falar, opa, peraí, mas eu quero que tenha reserva de conteúdo local, porque eu quero emprego, eu quero que o dinheiro da Petrobras seja usado para a saúde, para a educação, para a pesquisa, eu quero. E nós somos 200 e tantos milhões. Só 1% daqui é que vive transitando aí pelo planeta. A maioria fica aqui, depende daqui. E a grande maioria precisa de hospital público. Imagine agora essa desgraça dessa pandemia se a gente não tivesse o SUS, certo? E tem uma outra coisa muito importante também. Eles, o tempo todo, eles atacavam isso, eles gostam de relacionar tudo aquilo que eles querem criar medo na população, eles usam o nacionalismo quase como sinônimo de comunismo, que é uma outra coisa que eles usam muito também para tentar botar medo na população. Porque isso é nacionalismo. Você pega, está lá, não sou eu quem está dizendo, está lá nos editoriais de Folha de São Paulo e o Globo. Nacionalista, direito, delírio nacionalista, delírio estatista e tal. Eu vou até ler na fonte o que é que o professor Conde Comparato fala sobre essa falsa dicotomia entre nacionalismo e estatismo e etc. Então, ele fala, convém, no entanto, advertir para a falsa dicotomia, ou seja, uma coisa de um lado do outro, que se procura hoje inculcar um tocante à distribuição equitativa do bem-estar social entre o estatismo e o privatismo. Ou seja, para você não cair nesse extremo, ou estatismo, que seria uma espécie de comunismo, ou o privatismo, que é o que a gente está vivendo agora, vende tudo para o mercado, o princípio da participação popular permite evitar esses extremos, certo? Então, o professor Conde Comparato, do alto da sua sabedoria, já tentando você desmontar essa jogada que o mercado tem, quando ele quer assustar a população, falando, opa, não, isso aí é estatismo, que é sinônimo de comunismo, não. A saída, se a saída não está no estatismo, ela também não está no privatismo, certo? Por quê? Porque a empresa, a maioria das empresas, elas só querem lucro. Quem é que vai, como nós estamos vivendo agora, essa ameaça com os Correios? Qual é o correio, que eu estava até conversando, acho que com o Wilson, sobre o envio, né, do livro para ele. As empresas privadas comprando o correio, elas vão para todos os grotões que o nosso correio vai, que é um direito constitucional também. Tem um amigo meu do meu grupo de estudo que estudou essa questão dos correios, né? O Igor. E elas vão querer ficar com o filão. O que é que vai sobrar? Nós temos também agora, com esse advento da pandemia, o comércio eletrônico ele aumentou consideravelmente. E o pequeno comerciante ele depende da logística do correio para entregar os seus produtos, a sua toalha de renda, para entregar. Qual vai ser o valor disso agora? A gente está vendo o gás aí. Como é que vai ser? Então, quando você tem o serviço estatal, ele não é... Uma empresa estatal, ela não é fundada para dar lucro, certo? Assim como a Sabesp, que foi uma briga quando nós tivemos aquela grande seca aqui, porque eles estavam distribuindo dividendos para os acionistas da Sabesp. A Sabesp não foi criada para dar lucro, foi para garantir o fornecimento de água clorada, fluoretada, para todo mundo, e para cano submorro, e para tudo, certo? Então, tem agora o mercado ele quer lucro, certo? Então, essa é a grande diferença, você usar o dinheiro do imposto que pagamos desde o pãozinho que comemos para o bem-estar social. Mas eu já falei, eu já estou falando há muitos minutos, se faltou alguma coisa, depois você repergunta, mas é que o panorama nessa disputa internacional de qual vai ser o papel do Brasil na fila do pão, que é uma coisa que todo mundo entende, né? O que vai ser o Brasil? É esse aqui que vai... Eu mando a cana-de-açúcar, ou no máximo a garapa, e pego e compro as coisas de volta, depois industrializadas de volta, gera emprego lá e gera lucro lá, né?
ou o Brasil vai ter a sua soberania, usufruir das suas riquezas. Eu até faço uma provocação no livro, né? Nós vamos trocar o petróleo do pré-sal por espelhinhos, conforme aconteceu com o pau-brasil? Quem é que vai usufruir? Certo? E aqui não significa que estejamos defendendo o combustível que polui, não. É preciso ter claro que até 2050, toda a base ela está formatada, a base da economia, em cima do uso do petróleo, certo? Não só como combustível, como nós vimos, até pílula de remédio tem petróleo na base, né? Mais de 40 mil produtos tem petróleo na base de produção. E o petróleo ele está datado, no máximo até 2050, mas nós temos, e quem é que vai usar, certo? E mesmo se falando na transição energética, a Petrobras ela já tinha, como nós falamos no outro debate, ela já tinha projetos de energia alternativa que estão sendo deixados para trás, foram paralisados, certo? E ela é uma empresa de energia. E o dever de fornecimento de energia é um dever do Estado, também é constitucional, né? Então, tem uma série de debates que tem que ser feita. Ou nós vamos ficar dependendo de energia só mediada pelo mercado para esfolar e inviabilizar a gente e o nosso país, né? Mas continuemos. Olha, agradeço essa aula pública, nós estamos aqui aprendendo, de verdade, porque essa informação, Ruth, não chega, né? Ela, assim como o pré-sal, ela precisou de muito estudo, de muita tecnologia para chegar até nós. E nós queremos aqui compartilhar. A Rádio Cantareira, na sua função, no seu papel de comunicação pública e vinculada aos interesses do povo, né? Eu quero saber se a Geni e se o Wilson têm perguntas. Eu tenho uma pergunta. Então, diante de toda... E depois o Wilson faz também, querida. Tá bom. Diante de toda essa situação em que a gente está vendo, né? Nesse tempo que vivemos hoje, porque isso tem acontecido, acontece, né? As petroleiras estrangeiras, né? Com esses interesses, né? O político brasileiro com esses interesses de contrato de exploração do petróleo, do pré-sal, e que isso respinga no nosso povo, né? Respinga como consequência de uma corrupção. E aí eu penso assim, nós ainda, enquanto povo, ainda não temos noção do que pode acontecer agora, né? E o que pode acontecer se nós continuarmos nesta falta de informação por conta de uma mídia incompetente que não nos transmite o mais importante, sobretudo do que está acontecendo no nosso país e, sobretudo, das extrações de riqueza que sai do nosso país enquanto o povo está cada vez mais pobre. De que forma que nós podemos agora tentar fazer com que as pessoas tomem conhecimento dessa situação, porque nós estamos repetindo aquilo que aconteceu com os índios, né? Que aconteceram com os índios, os nossos índios, que não tinham noção de todas as riquezas que eles tinham até dentro das suas aldeias. Muito bem lembrado, Gini. Você terminou ou você quer concluir? Isso, então, eu pergunto assim, como que nós temos agora, hoje, que nós temos esse conhecimento, de compartilhar e partilhar todo esse conhecimento ao povo, para que isso não, pelo menos, dê uma parada, né? E o que pode de falta de informação? Cortou, você falou e o que pode, aí cortou. Fala de novo, Geni, por favor. O que pode? O que pode acontecer com o nosso país, estando o povo com essa falta de informação, que é tão necessário para o nosso país.
O que pode acontecer agora, né? Porque eles estão irredutíveis, eles continuam sugando, né? Eles continuam sugando o país, eles continuam retirando a população, eles continuam no esquema de corrupção, né? Para a exploração do petróleo, do pré-sal. E o que pode acontecer com o nosso país se o povo não ter esse conhecimento? Obrigada, Geni. Muito obrigada. Ruth, você já quer responder ou você quer que o senhor Wilson faça a pergunta na sequência? Olha, acho que como eu falei bastante, eu já anotei aqui as indagações da Geni, eu acho que pode deixar o Wilson falar, depois eu falo. Queria fazer um viés que parece que é que o governo atual está querendo fazer passar para a população, e é importante que a gente faça esse debate, que é o valor do petróleo. O valor do petróleo. Nós estamos aí a cada vez mais com um aumento do valor do petróleo, e já houve, por intenção do atual governo, de intervir, achar que pode mandar de aumentar o preço do combustível, e ele descobriu que não pode, assim como o Lula descobriu em 2003 que ele não podia mandar parar de subir a conta de luz. E agora há uma campanha, há um discurso colocado que os valores de combustível hoje são todos eles regionalizados, são culpa dos governadores, dos governos locais, dos estados, por nós chegarmos nesse valor. Então, acho que esse é um debate que precisa ser feito. Sugiro, inclusive, uma pauta, se vocês assim concordar, para discutir o valor da tarifa de luz, da conta de luz, por que a conta de luz é tão alta. Agora eu quero fazer a pergunta, por que a conta do petróleo, por que a conta da gasolina é tão alta? Obrigada, Wilson. Muito obrigada pela pergunta. E, Ruth, então, você tem aí 2 desafios, né, pela frente, que são desafios relacionados àquilo que a gente pensa, né, no nosso dia a dia. Como é que chega isso em nós, né? Primeiro, o que a gente pode fazer? E segundo, né, essa questão de por que é tão caro o petróleo, por que hoje o gás, a gasolina, porque a gasolina está custando R$7 o litro, né? R$7. Por favor. Tá, vamos começar com a Geni. Só uma avaliação minha, Geni. Cadê a Geni? Geni sumiu. Só uma avaliação. Ela estava só sem a câmera. Eu não acho que a mídia seja incompetente. Ela faz de besta, mas ela não é incompetente. Ela sabe muito bem, ela tem lado. A mídia de massa, certo? A mídia de massa tem lado, e o lado dela é o mercado. Assim como, às vezes, você vê fazendo um paralelo com relação à escola pública. O pessoal fala, a escola pública não tá funcionando. Não, ela funciona muito bem. Qual é o papel dela? É fazer o filho do pobre desistir, para ele se contentar em apertar parafuso, nada contra apertar parafuso. Mas ele tem que decidir se ele quer continuar em frente ou se ele está feliz ali apertando parafuso. Mas a escola pública ela está organizada para o filho do pobre desistir de estudar, sobre uma série de coisas. E a mídia ela está organizada, primeiro, assim o que é escopo do meu estudo, isso, né? Ela tem aquilo que nós chamamos de tecnosfera, que ela tem uma estrutura que cobre todo o território. E isso é ferramenta de disputa de ideias, certo? É ferramenta de disputa de interesses.
porque eles podem simplesmente ocultarem, como nós vimos aqui, a maioria dos assuntos que nós abordamos, eles não foram abordados, não pela mídia de massa, as pessoas ignoram, certo? Então, se as pessoas ignoram, é para justamente isso não virar debate, porque com um pouco de informação as pessoas estariam mobilizadas. Eu sempre dou o mesmo exemplo, os torcedores que vão lá quando o jogador não rendeu, ou sei lá o que aconteceu. Eu vejo que eu moro aqui perto de 2 CTs do Palmeiras e do São Paulo, sempre tem um bando lá na porta tomando satisfações, e eles vão na boate, tiram para cá. Por que eles estão sempre mobilizados? Porque eles são informados. Certo? Então, a mídia ela sabe muito bem sobre o que ela informa. Atualmente, você tem assim, cursos de pós-graduação de clima. Então, o tempo ele é dado detalhadamente. Interesse você ou não, você sabe exatamente a nuvem, fazem croquis, fazem tudo quando eles querem, eles fazem chegar. E se, para vocês terem uma ideia, esses caras são bilionários, entram para a lista da Forbes, que é uma lista internacional de bilionários internacionais, certo? Então, a mídia, além de ser um negócio altamente lucrativo, certo? Ela também é poder, porque as narrativas em disputa no território, os interesses em disputa no território, eles ficam capenga. Eles ficam capenga, mas não porque ela é incompetente, mas é porque ela é competente para aquilo que lhe interessa, certo? Então, o lado dela é o mercado, e não só essa pesquisa, todas as pesquisas a respeito do papel da mídia no Brasil, ela mostra isso. Você começa a legislação na Constituição de 88, a legislação que ia impedir, por exemplo, que o mesmo grupo tivesse várias mídias com cruzamento, o que não acontece em outros países, isso nunca conseguiu ser votado, isso nunca conseguiu ser normatizado, certo? Eles têm uma influência muito grande, né? E uma forma, você tem também um outro viés, que também traz no livro, você tem políticos, donos de mídia, certo? Em todo o Brasil, você tem processos do Ministério Público e tal, para tentar coibir isso, mas o Ministério Público ele é muito mais eficaz para combater as rádios comunitárias, certo? Do que esse tipo de coisa. Então, por exemplo, os grandes grupos de comunicação, eles têm repetidoras em todo o Brasil, certo? Você entra, por exemplo, você pega a internet, você entra num site de um grande grupo de comunicação, e aí você entra no site desse mesmo, numa repetidora desse grupo de comunicação em outro estado, às vezes é a mesma coisa que está na capa, certo? Então, fica aquele samba de uma nota só. Você cria um pensamento, você só fala daquilo, né? Lembra Carnaval, Natal, essas grandes datas, que tudo só fala naquilo, e aí você cria um clima. Então, com essas notícias importantes também, né? Cria isso. Então, não se fala, e aí você tem o pobre desinformado. Porque se o pobre tivesse informado, ele votaria bem. Porque o que acontece? Inclusive, acho que nas próximas eleições, parece que a gente já percebe as pessoas um pouco mais preocupadas com isso, porque se os deputados, porque você tem, na prefeitura, você tem o prefeito e tem ali os vereadores. Se o prefeito quiser fazer uma coisa e os vereadores não quiserem, o prefeito não vai conseguir fazer, certo? No governo, nos estados, você tem o governador e tem os deputados. Se os deputados não quiserem, o governador não vai conseguir implantar. Por quê? Os deputados eles não representam a população, não deveriam representar a população, certo? Agora, qual é o viés que a gente tem aí? Os empresários, eles investem nas campanhas, não só do executivo, que é ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente, mas principalmente, certo? Vocês viram a votação da reforma da Previdência, certo? Então, por que você passa uma reforma da Previdência? Você passa uma reforma da Previdência porque a maioria dos deputados que estavam lá não estão nem aí, a dele está garantida,
certo? Então, você consegue passar. Então, você tem que olhar como é que votou fulano, como é que votou ciclano, naquelas pautas que são do seu interesse. E aí, para voltar para coisas que estão no escopo da minha pesquisa, que estão ali no balaio da minha pesquisa. Na época da Lava Jato, falava-se tanto em Lava Jato e a gente tinha, ao mesmo tempo, a discussão da reforma da Previdência. Uma pesquisa do IBOP mostrou, e está aí no livro, que as pessoas estavam pensando muito mais em Lava Jato e corrupção na Petrobras do que na reforma da Previdência. E olha, a desgraça de um velho nesse país, se ele não tiver pelo menos um salário mínimo para garantir a sua velhice. Olha a desgraça dessa pessoa, certo? E as pessoas não estavam discutindo. Tinha gente que achava que não, que tinha que acontecer mesmo. Mas por quê? A mídia, quando não pautava o debate de fato, ela estava fazendo, porque ela era incompetente? Não, porque ela tinha lado, e o lado dela é o patrão, aquele patrão com cabeça de senzala, que acha que o camarada ficando de pé, enquanto ele dá para trabalhar, tudo bem. Quando ele fizer 60 anos, a lei do sexagenário, na época da escravidão, ela não foi boazinha. Acontece que o cara com 60 anos, ele não aguentava mais a lida, ele não aguentava mais. Então, aí você dá liberdade para o cara, aí o cara sai daqui, eu não tenho nem que dar comida, nem a senzala mais para ele, certo? Então, é o que vai acontecer de novo, se a gente não reorganizar essa coisa toda aí, né? O que a gente estava falando? Uma outra coisa que você perguntou também é com relação a como é que fica. Então, dá para dizer como é que nós estamos nesse momento e como nós estávamos naquele momento. Naquele momento, a gente vivia uma realidade de Brasil de cabeça erguida. Pessoas que tiveram oportunidade de ir para o exterior, como eu tive, você chegava nos países, nossa, o pessoal estava apaixonado pelos turistas brasileiros, certo? Eles estavam apaixonados, era uma coisa assim, né? Você tinha um Brasil que se juntou, que era um outro movimento do tabuleiro internacional, então, junto com a Rússia, com a Índia, com a China, com a África do Sul, então, os BRICS, eles montaram até um banco internacional paralelo. Isso, certo? Então, tem um povo que manda no mundo, e não é de hoje, certo? Isso estava incomodando esse governo daquela época que estava dando status ao Brasil, esse governo não interessava. Mas não interessava a quem? Não interessava aos brasileiros, né? Não é piada, não é campanha. É só entrar na internet e ver o que é que foi falado sobre a fome pelos organismos internacionais de combate à fome, a Organização Mundial da Saúde. O que é que ela falou do combate à fome no Brasil naquela época? Certo? Então, era um país que não interessava. Interessa mais um país de miseráveis, mão de obra barata, que os caras venham aqui, pagam o salário que quiserem, levam as nossas riquezas naturais, devolvem enlatado, certo? Para a gente comprar com o pouco salário que tiver. E a nossa elite, como ela está ali acima, certo? Então, ela não está nem aí. Ela não está nem aí, que é aquele pensamento, aquele ranço ainda da Casa Grande. E, para finalizar essa conversa com esse questionamento da Geni, a saída, né, a minha orientação intelectual de quem já pensou o Brasil nesse trabalho, do professor Milton Santos. E uma das reflexões dele, e que é claro que eu concordo, senão eu não usaria, não estudaria, é que nós estamos num tempo de relacionamento que chama globalização. Todos os países compram, vendem um para o outro. Não dá para você fugir disso. Não dá para você fugir desse relacionamento. Agora,
o que as pessoas que têm responsabilidade com o nosso país têm que pensar, como é que vai ser esse relacionamento, certo? Como é que a gente vai se relacionar sem jogar fora os nossos interesses, certo? A gente não tem que ir predar o país de ninguém. A gente não tem que fazer isso. Eu não acho que a gente tem que ir para cima dos países aqui da América do Sul, por exemplo, que tem um pouco menos de força do que o Brasil, até pela sua potência e tal. Não, eu não concordo com isso. Mas a gente também não tem que ser predado, certo? A gente tem que defender os nossos telos, que o professor Milton Santos chama de telos, que é uma forma de chamar os interesses, certo? Os nossos interesses. Né? A gente tem que voltar a combater a miséria. Não dá para a gente continuar tropeçando em gente morando nas calçadas, como já falamos no outro debate. Com relação ao preço do petróleo, o petróleo ele é uma commodity. Ele não é. Commodity é aquilo que tem preço internacional, e o Wilson complete aí, que ele também estuda a área, né? Então, é um preço que ele oscila internacionalmente, porque ele transita por todos os países. Agora, o petróleo não é soja, por exemplo, certo? O petróleo ele tem um peso muito grande, ele é uma commodity muito especial, todo mundo que estuda petróleo sempre lembra isso. Eu não sou especialista em petróleo, gosto de falar isso, eu estou me especializando em comunicação e esse estudo é a geografia dessa comunicação, essa geopolítica que está em torno da Petrobras aqui no nosso país. E esse preço internacional, uma das formas seria você adequá-lo aqui, você ter margem de manobra aqui, né? Mas eu me considero incapacitada, porque é uma relação econômica internacional, eu me considero incapacitada para achar saídas, né, para isso. Eu acho que a gente pode, talvez no próximo, trazer o professor Milton, trazer o Guilherme Estrela, o professor Costa Pinto, que é economista, ele pode nos auxiliar mais em formas, em saídas para esse preço do petróleo, que ele oscila internacionalmente, depende da oferta, depende da procura internacional e depende também do preço do dólar, que também depende das relações internacionais. Tá? Muito obrigada, Ruth. Está se ampliando todo aquele conhecimento, né? Aqueles toques, né? Que nós começamos, e agora está se ampliando todo esse conhecimento. Obrigadão. Com certeza. Olha, nosso tempo é restrito, né? E sabe que quando o programa vai para a rádio, nós temos as outras peças que fazem parte do programa, apoio e tal, então a gente vai ter que começar a entrar mesmo nas linhas finais. Agora, eu destaco, dentro dessa questão que você falou, dos nossos parlamentares, na página 122, existe um quadro de políticos proprietários de mídia, né? E isso é uma informação que o nosso povo, em geral, precisa aprender a consolidar. Inclusive, Collor de Mello, em 90, 89, 90 até 92, ele subiu, né, ao céu da política, foi o queridinho do Brasil, se vendeu com a imagem de caçador de marajás e caiu pelas mãos da mídia, né? E isso é coisa que o povo não, muitas vezes, passa desapercebido. As pessoas acham que elas pintaram a cara e foram para a Paulista, e que isso teve uma enorme repercussão na questão do impeachment, né? E a gente sabe que não foi bem isso, né? Que essas desgraças aí são construídas, assim como todas as outras. Então, esse debate nosso tem que continuar.
até porque o teor desses telegramas, eu acho que é importante a gente fazer foco nessas relações internacionais que levaram e que passou por um período eleitoral, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, a gente está assistindo isso agora. Em período eleitoral, o presidente do Senado vai a público e vai falar um monte de nada, porque ele não pode falar nada. Então, ele fala e não diz. Ele fala, não diz, né? Então, isso é uma característica nossa. Eu não conheço a política internacional, mas nossa, quando a gente vai se aproximando de períodos eleitorais, isso é quase um fenômeno observável, né? Passa a não acontecer nada politicamente no país. E nos telegramas aqui, que são descritos na obra da Ruth, a gente vê claramente essa tendência. E uma tendência à servidão na frase, José Serra diz, que se torna pública, né? E ele diz mais ou menos, deixa porque eu vou ganhar a eleição, e aí eu conserto esse contrato de concessão que se transformou em partilha, né? Então, eu acho que a gente pode, na nossa próxima reunião, falar um pouco desse papel, o que era a concessão e se torna partilha, e por quê, e de que maneira que ele volta a ser um protagonista nessa concessão, né? Então, assim, ele que concorreu em 2010, não ganhou, qual foi essa mobilização para ele se tornar o senador que, 15 dias depois que caiu a presidente Dilma, apresenta um projeto de lei, leva à votação e o Brasil vota, passando na frente de milhares que a gente sabe que são deixados de lado quando existe um interesse único, né? Então, a gente não vai, talvez, conseguir solucionar esse problema, porque ele está acontecendo de novo, né? A gente está vendo esses interesses sendo colocados em pauta de novo. A gente está vendo reforma administrativa, a gente está vendo reforma da Previdência, a gente está vendo tudo isso que vai tirando, vai sugando a nossa soberania, que vai, né, o Wilson, aqui como nosso representante de energias, e esse é um tema que me dói demais, saber que o Brasil é um país com essa opulência de energia, passar pelas coisas que tem passado, essas crises que são produzidas, a crise hídrica, né, que tem tudo a ver com a venda, né, da nossa Eletrobras, e que vai repercutir em quê? Nessa questão que vocês estão colocando, muito sabiamente. A gente não deixa de ser uma grande senzala nesse país. A verdade é essa. A única vez que o nosso povo levantou a cabeça, foi para a universidade, estudou, fez ciência, né? E que a Petrobras estava por trás, financiando cultura, educação, né? A gente tem que trazer isso um dia. A única vez foi rapidamente destruída pelo fenômeno de lawfare, que hoje se aplica mundialmente, antes até do assassinato econômico. O autor, o Perkins, do assassinato econômico que era feito na década de 60, escreveu até um livro sobre, né? Quando acabou tudo, quando o mundo meio que mudou de mãos ali e tal, ele escreveu. E hoje, não só o assassinato econômico, como o assassinato moral, né? Então, vocês falaram aqui hoje, quem era o Brasil naquele tempo? Qual era a cabeça, a mentalidade do governo? Quais eram as prioridades do governo? E o que nós temos hoje, e o que é mais triste, o nosso povo não só concordando, como incorporando um discurso, entrevista, um discurso que tira de nós o direito de termos as nossas riquezas, os nossos patrimônios, como se fosse o quê? Estatização, isso que a Ruth fala, aparece o tempo todo demonizando o servidor público, demonizando as estatais, né, quando a gente precisa delas. E isso está mais do que provado. A própria CPI tem provado que, se não fossem os funcionários de carreira, talvez a gente nem chegasse, não tivesse acesso a boa parte das informações, né? Gente, eu quero agradecer muito. E eu estou, assim,
lamentando que a gente não possa passar 10 horas e que a gente não possa tentar esgotar essa conversa, mas a gente vai voltar, viu? Ouvinte, quem tá assistindo, quem está ouvindo a gente, nós vamos voltar. Porque se a gente puder desenhar, se eu pudesse tatuar uma informação, talvez eu tatuasse essa. Como os jovens costumam dizer, eu quero tatuar. Eu vou tatuar essa informação, porque eu acho que o povo brasileiro, tão sofrido na sua essência, né, tomando mais um golpe, pelo menos a gente tem que cair em pé, né, informado. Não é isso? Gente, agradeço e peço para vocês se despedirem do nosso povo, que a gente vai voltar em breve com mais informação, com mais discussões a respeito dessa imagem criada, a psicosfera, né, Ruth? Utilizando o termo do nosso amado Milton Santos, a psicosfera criada em torno da Petrobras. Se a gente puder desconstruir isso de alguma forma nesses nossos encontros, para as novas gerações não se apropriarem desse discurso horroroso, a gente vai ter cumprido o nosso papel, né? Considerações finais, passando por Geni, Wilson, e vão finalizar com Ruth. Eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui participando, né, desse debate, e agradecer também a todos que vão ouvir ainda esse debate. E quero falar também, ressaltar que é precioso esse conhecimento que estamos adquirindo hoje, né? Porque os senhores de engenho estão aí, né? E só o conhecimento poderá nos impedir de chegar até a senzala. Então, muito obrigada por tudo. Obrigada, Simone, obrigada, Ruth, e obrigada a todos e todas. Wilson. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando dessa importante debate, né, desse importante debate. Eu quero dizer que eu sou do setor elétrico. Nós, dos trabalhadores do setor elétrico, junto com os trabalhadores do setor do petróleo, constituímos a plataforma operária e camponesa, e nessa plataforma nós fizemos uma série de debates. O pouco que eu vinha a conhecer de Petrobras foi desse debate junto aos companheiros trabalhadores da Petrobras. Eu espero ter contribuído. Eu volto a sugerir uma pauta sobre a questão de tarifa, e aí a gente buscar, não eu, mas pessoas especializadas em tarifa, principalmente de eletricidade. Eu acabo de olhar aqui, né, que noticia nesse momento. Ontem o Paulo Guedes disse que não tem problema nenhum que a energia elétrica vá subir um pouco a mais, isso não é problema nenhum para a economia. E agora, na sua costumeira live da manhã, o presidente Bolsonaro disse que o encarecimento do preço da energia elétrica é ideológico, que é fruto da disputa ideológica que a energia elétrica está subindo. Amanhã, a ANEEL deve divulgar um novo aumento no valor da bandeira vermelha, que é o que está sendo colocado. Os documentos da ANEEL, diferente de outros momentos, estão todos eles sob sigilo, estão bloqueados, não tem acesso ao público para saber o que está sendo debatido dentro da ANEEL. Então, amanhã deve anunciar a continuidade da bandeira vermelha e, possivelmente, um aumento no valor da bandeira vermelha. Então, é uma pauta que eu sugiro e me coloco à disposição. Estou aposentado aqui em General Salgado, continuo estudando, lendo, né? Aquilo que eu puder contribuir no debate, eu estarei sempre à disposição. Um bom dia para todos e a todas. Muito obrigada. E nós vamos pedir, sim, Wilson, com essa enorme contribuição que você tem como trabalhador desse setor, nós vamos sempre te chamar. Muito obrigada, viu? Ruth, querida, suas considerações. Está fechado o microfone. Eu queria agradecer imensamente ao fato de ter essa oportunidade de diálogo com vocês. É muito importante ter vocês aqui.
porque é uma tarefa hercúlea a gente levar essa informação para as pessoas de que essas conversinhas moles da televisão, que essas narrativas, elas constroem imagens, certo? Imagens muitas vezes distorcidas da realidade, na maioria das vezes, distorcida da realidade. Parece que é verdade, mas não é. E isso tem um impacto muito grande nas disputas de interesse que acontecem no território. Por exemplo, quanto vocês viram do acampamento dos indígenas em Brasília? E é um movimento belíssimo, a música, a força, a reação, mas isso fala-se uma notinha assim, quando se fala, não acontece, era para abrir os jornais. Era para abrir os jornais. O agronegócio quer marchar com a sua pata do inferno para cima das terras indígenas. Isso tem uma importância muito grande, não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós estamos vivendo essa confusão toda de clima, porque você passa o trator e aí depois você quer que as coisas continuem iguais, e eles querem as riquezas, querem tudo das terras indígenas, né? E o STF é quem está julgando. E os indígenas lá, e praticamente nada, não está acontecendo nada. Pega 10 pessoas e pergunta para ver quem é que sabe o que está acontecendo. Então, a gente precisa dialogar, né? O nosso mimeógrafo da atualidade agora é a capacidade que temos é ir falando, vamos falando, a boca pequena, vamos falando, o chazinho que a nossa avó ensinou lá atrás não chegou até nós, então vai ser assim também que nós vamos reagindo, né, a essa superestrutura que vem para cima da gente para nos manter na senzala. Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo. Muita gratidão a todos vocês, Geni, Wilson e Ruth, por essa aula pública. E nós vamos voltar, hein, ouvinte? Você gostou? Volta domingo também, ouve a gente que tem reprise e na internet vai ficar nos canais da rádio. Muito obrigada a todos, tenham todos um bom dia e até a próxima. Até a próxima.